Olá amigos, sou Guilherme Carvalho, sócio-diretor da Holon Systemic Solutions e trago a vocês neste vídeo explicações sobre a linguagem gráfica do pensamento sistêmico. Ou seja, vamos conhecer os elementos básicos que permitem explicar um determinado cenário por meio desta forma de pensar e enxergar a realidade. Após este vídeo, ficará mais simples acompanhar as nossas observações sistêmicas sobre a Copa do Mundo 2014. Vamos começar imaginando a nossa rotina. As decisões do dia a dia são tomadas com base em inúmeras variáveis que estão interrelacionadas. Os efeitos dessas decisões, geralmente, só são percebidos após algum tempo. Ou seja, vivemos em um mundo cada dia mais complexo. A falta de tempo e a correria do dia a dia, no entanto, faz com que não identifiquemos elementos críticos em suas relações. Alimentamos a tendência de achar que tudo é mais simples, ignorando toda essa complexidade. Imagine tomar uma decisão precipitada, por exemplo, quando for analisar uma proposta de emprego. Agir sem considerar fatores econômicos, o ambiente de trabalho, a distância de locomoção entre a sua residência e o trabalho, entre outros fatores. O grande propósito do pensamento sistêmico é ajudar a entender a realidade de forma organizada e integral. Passa-se a compreender os elementos e suas interrelações. E quais são esses elementos? Basicamente, nós podemos destacar 4. São eles que nos permitem representar uma determinada situação de forma sistêmica. O primeiro elemento são as variáveis. São as partes ou componentes de um sistema que sofrem variações ao longo do tempo. Elas podem representar ações ou atividades, argumentos, resultados e desempenhos. Observe que elas são representadas por essas caixinhas amarelas que aparecem em seu vídeo. Outro elemento de fundamental importância são as relações. São elas que representam a conexão entre duas variáveis. O principal objetivo é mostrar que uma causa efeitos na outra. O elemento que utilizamos para representar as relações são as setas. Elas podem se apresentar de duas maneiras. Quando estiverem acompanhadas da letra M, de mesmo, ou da cor azul, significa que elas indicam que a variação no fator causador gera uma variação no mesmo sentido no fator que recebe o efeito. Entretanto, quando estiverem acompanhadas da letra O, de oposto, ou da cor vermelha, teremos justamente o contrário. Ou seja, a variação ocorre em direção oposta. A intensidade ou potência da influência é revelada na espessura da seta, pela seguinte ordem de importância: determinação, condição necessária, probabilidade e possibilidade. Vamos ver um exemplo? Quanto maior é o contraste social no Brasil, maior é a existência de sem-tetos e mendigos pelas ruas. Seta azul, com sinal M, indica que ampliando o contraste, o número de mendigos também será aumentado. Continuando isso, consequentemente, diminuindo a credibilidade do país no exterior, seta vermelha, com o sinal O, indica que o aumento no número de sem-tetos e mendigos diminui a credibilidade do Brasil. Ficou claro? Vejamos agora um gráfico com setas tracejadas. Lendo o gráfico, entendemos o seguinte: quanto maior a imagem de credibilidade do Brasil no exterior, é provável que haja uma maior exibição do Brasil enquanto destino turístico. O tracejado, portanto, indica uma relação mais fraca, em que os efeitos provavelmente ocorrem. O terceiro elemento a ser conhecido é o tempo. Ele é um indicador que representa que para uma determinada relação, seus efeitos somente são percebidos após um intervalo de tempo. O símbolo que utilizamos para indicá-lo é esse relógio. Como exemplo, vamos fazer a seguinte leitura. Quanto maior é o controle dos cidadãos sobre os investimentos e bens de ações públicas, é provável que, com o tempo, a qualidade da política de inclusão social praticada no país seja aumentada. Por fim, temos os ciclos. Eles são um conjunto de relações entre variáveis que demonstram como as consequências influenciam as causas. Ou seja, um elemento provoca efeito em outros elementos e em algum momento esses outros elementos voltam a provocar efeitos no elemento inicial. Os ciclos podem se apresentar de duas maneiras. Temos o ciclo de reforço, quando os elementos sofrem influência uns dos outros e essa influência é sentida continuamente numa mesma direção. Ou seja, dentro de um ciclo de reforço, se um fator cresce, continuará crescendo. Por outro lado, se um fator decresce, continuará decrescendo. Observe como o ciclo que aparece na sua tela representa bem este cenário. Quanto maior é a imagem de credibilidade do Brasil no exterior, é provável que também aumente a exibição do país como destino turístico, o que provavelmente
reforça a imagem do Brasil, aumentando cada vez mais a exibição do país enquanto destino turístico. Perceba que as variáveis estão sempre crescendo, se reforçando. Por outro lado, se fizermos uma leitura no sentido de evidenciar a diminuição das variáveis, a interpretação também é possível. Ou seja, quanto pior for a imagem de credibilidade do Brasil no exterior, é provável também diminuir a exibição do país como destino turístico, prejudicando a sua imagem. A letra R de reforço, então, é usada para indicar este tipo de ciclo. O outro tipo de ciclo é o ciclo de balanceamento, ou seja, na medida em que as variáveis do ciclo se influenciam, elas alternam o curso de suas direções. Como assim? O que acontece é que as variáveis dentro do ciclo de balanceamento crescem e decrescem em diferentes momentos. Quanto mais temos oportunidade de apoio internacional para reformas justas no Brasil, é provável, com o passar do tempo, que experimentemos uma diminuição do número de sem-tetos e mendigos, o que implica uma diminuição também das oportunidades de apoio internacional para reformas justas no Brasil. Com isso, provavelmente aumentará, com o tempo, o número de sem-tetos, fazendo surgir novas oportunidades de apoio. Perceba, portanto, que uma das características deste ciclo é o equilíbrio entre as variáveis. Ou seja, se prosseguirmos a leitura cíclica, veremos que as mesmas variáveis ora estão crescendo, ora estão diminuindo. Observe que a letra B indica o balanceamento do ciclo. É claro que as representações sistêmicas podem assumir estruturas mais complexas. Quando percebemos a integração entre vários ciclos, temos o que chamamos de mapas sistêmicos, ou seja, uma representação gráfica do interrelacionamento entre um conjunto de variáveis. Eles mostram no sistema os efeitos causados pela ampliação ou redução de determinada variável. Observe um exemplo de mapa sistêmico em sua tela. Veja o número de relações que estão sendo representadas. Por fim, é importante destacar outro aspecto fundamental sobre a representação do pensamento sistêmico. São os chamados arquétipos sistêmicos. O que são? É simples. Eles, assim como os mapas sistêmicos, integram um conjunto de variáveis e relações, mas buscam representar como padrões de comportamento pré-definidos e recorrentes se revelam em cada caso específico. Ou seja, são estruturas pré-definidas que representam como o sistema funciona em suas dinâmicas mais relevantes. Uma observação a se fazer é que eles possuem pontos de alavancagem e pontos de alerta, que apontam estratégias de ação eficazes diante de uma situação. Um exemplo de arquétipo sistêmico aparece em sua tela agora. Eu espero que estas explicações tenham trazido mais esclarecimento para você sobre a leitura dos mapas que trazemos no blog e nos livros. Se ainda restarem dúvidas sobre o assunto, entre em contato conosco por meio do blog ou no e-mail que aparece na tela. Espero ter trazido boas reflexões. Até a próxima!